A paz do Senhor, queridos irmãos, Pastor Carlos, missionária Raquel e todos os irmãos do Eu Sou a Igreja. Confesso que estou fazendo esse vídeo com muito peso no coração, muita angústia, mas é necessário porque existem certos momentos na vida que os esclarecimentos precisam ser levados. Porque a vida é feita por escolhas, às vezes certas, mas muitas das vezes erradas. Mas temos que ter maturidade, muita maturidade, e assumir e admitir quando fazemos principalmente as escolhas erradas. A origem desse vídeo que estou fazendo aos irmãos vai abranger três coisas. Em primeiro lugar, salientar desde já que o nosso adversário está ao derredor, rugindo e procurando a quem possa tragar, causando dessa maneira a divisão, e sabemos que casa dividida não subsiste, nem a igreja, nem a nossa própria casa, nosso lar. Desde minha vida acadêmica e profissional, sempre fazia e ainda faço inúmeros cursos que já perdi a conta e sempre fui pesquisador. E muito mais depois da pandemia em 2019, na qual quase perdi minha vida. Estou aqui agora na frente dos irmãos, por milagre das orações. Naquele momento, estudei muito sobre as malignas e sempre tentei ajudar os irmãos com o conhecimento adquirido. Muitos irmãos e famílias me procuraram. Muitos. Mas quem me capacitou nesta minha empreitada é o Espírito Santo. Ele me deu esse espírito pesquisador. Foi o Espírito Santo que me deu. Então, ele que me capacitou para ser hoje esse irmão Mírios, ou essa pessoa que tem credibilidade entre os irmãos. Porque assim, o Espírito me capacitou como se fosse um mestre, para que levasse não só a palavra, mas que levasse as matérias, as verdades para os irmãos. Porque em nenhum momento eu deixo de checar a veracidade de alguma coisa. Então, por isso que, até hoje, essa verdade está comigo. Porque Deus não é de mentiras. Ele exige que nós, enquanto filhos, enquanto servos do Deus vivo, eles nos capacita para sermos verdadeiros, servos verdadeiros do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, conheço o pastor Carlos desde 2017. E foi e continuará sendo, na minha visão, um dos maiores escatólogos e conhecedores da Bíblia do Brasil.
e não estou falando isso da boca para fora, muitos irmãos sabem dessa minha posição. É um pastor de verdade. Por quê eu digo isso? Porque tem cuidado das suas ovelhas. Ele tem cuidado. Ele tem um cuidado extremo das suas ovelhas. Nós temos, claro, divergências, que acredito ser normal entre amigos e em qualquer relacionamento. Eu tenho aqui em casa divergências com minha esposa, com meus filhos, às vezes com meus colegas de trabalho, mas nem por causa disso. Eu tenho dentro de mim esse apreço por ele. Eu tenho um grande apreço ao pastor Carlos. Eu sou aquele que o ajudo em todos os sentidos, tanto nas lives, como secretariando os cursos dele, sempre deixando ele atualizado nas informações, na medida do possível. Jamais, jamais deixarei de estar com ele, jamais. A não ser que a recíproca da parte dele não seja verdadeira. Não seja dessa conotação que eu coloquei. Eu jamais deixarei de estar com ele. Agora a recíproca cabe ao pastor decidir. Nunca quis ferir ninguém. Nunca. A única coisa que me veio à mente quando fiz o curso é ter um subsídio do que está sendo falado. Ter uma ideia da situação e não formar uma ideia sem ter um fundamento. Porque essa minha tônica sempre me carregou. Eu, para saber alguma coisa, eu preciso saber o que é essa coisa. Para ter uma verdadeira ideia do que significa aquilo. Ser um espírito pesquisador me fez ser assim. Não só curioso, mas pesquisador. Ser curioso é uma coisa. Você vê qualquer coisa que te desperta alguma atenção. Mas ser pesquisador é você ir a fundo. Você tentar conhecer sobre aquela matéria para poder passar a quem necessita o conhecimento. Mas não adianta nada ter conhecimento e ter inteligência aqui. Sem a sabedoria divina, ninguém vai conseguir transmitir o que o Pai deseja que um servo dele transmita. Vou repetir, sem a sabedoria divina, não é capaz de nenhum de nós transmitir o que o Pai deseja que seja transmitido. E em terceiro lugar, quero dizer algo importante, muito importante. Frisem, por favor. Nunca deixe de levar suas vidas somente pela emoção. Frisem isso. Nunca deixem de levar suas vidas somente pela emoção. A fé é razão para ter certeza das coisas que virão. E com isso, para cometermos menos erros em nossas vidas. Isso é muito importante. Temos subsídios, o que está sendo falado, ter uma ideia da situação e não formar uma ideia sem ter fundamento. Pelo que, através de menos erros, que cometamos menos erros em nossas vidas. Como? Nunca deixar de levar sua vida somente pela emoção. Nunca. De outro lado, prestem atenção. Prestem atenção. De outro lado,
Conheço o pastor Marcelo desde mais ou menos 2019, quando ele ainda fazia as lives com o pastor Carlos e outros pastores também. Mas nunca tinha um relacionamento próximo com ele. E fortuitamente mandava algumas matérias para ele. Fortuitamente. Somente às vezes. Isso eu quero deixar bem claro. Então, meus irmãos, eu considero esse ato dele de profunda infelicidade. De profunda infelicidade. E má fé. Por me expor em público algo que ele mesmo falou que gostaria que eu não comentasse com ninguém. Ele mesmo me falou que gostaria que eu não comentasse com ninguém, que tinha me dado o curso. Ele, desta feita, quebrou a confiança da pior maneira. Porque se alguém pede um sigilo para um irmão, e mais tarde ele mesmo quebra isto sigilo, chama-se o quê? O que se chama isso? Deixa para os irmãos responderem isso. Quando alguém pede um sigilo para um irmão, alguém pede um sigilo para algum de vocês, e mais tarde essa mesma pessoa quebra esse sigilo, o que se chama? Semana passada, eu tinha comentado com minha esposa, aqui em casa, que sentia que em algum momento isso seria usado contra nós. Porque não estava sossegado em meu íntimo com isso, na hora que aceitei o curso. Algo parece que me desassossegou. Porque é o Espírito que fala com a gente. O Espírito sempre fala comigo. Porque eu peço sempre para o Espírito falar comigo. E o Espírito que está em mim me desassossegou. Com isso, na hora que aceitei o curso, abri uma brecha para o demônio trabalhar. Essa é a grande verdade. Foi aberta uma brecha, infelizmente, pelo afã de querer saber algo. Que nem eu expliquei antes, para ter um fundamento, para formar uma ideia, para ter um fundamento, para ver o que realmente é isso. Esse afã de querer saber isso, infelizmente, abriu uma brecha para o demônio trabalhar. E foi assim que aconteceu. E, infelizmente, ontem foi o desfecho disso. Ontem foi o desfecho disso. Muito tristemente eu falo isso. Então, por isso que eu falo para os irmãos. O que é importante? O que é importante? Nunca deixe de levar suas vidas somente pela emoção. Como tinha dito no começo do terceiro tópico. A fé é a razão para ter certeza das coisas que virão. Dar ouvidos ao Espírito Santo. E com isso, para cometermos menos erros em nossas vidas. Aleluia. Minha vida sempre se norteou por três princípios. Respeito, fidelidade e humildade. Na qual não negocio com ninguém isso. Faz parte da minha vida. Minha vida foi assim. Sempre tive respeito, fidelidade e humildade. Da qual não negocio com ninguém. E ensinei isso e continuo ensinando isso
para os meus filhos. Para os meus filhos. Dentro da palavra de Deus. Esse é um grande legado que eu passo para os meus filhos. E eles sabem disso. Eles sabem o pai que eles têm. E a mãe que eles têm. Glória a Deus, eu e minha esposa, desde 2015, entregamos a vida ao Pai. E nós 4, numa vez só, descemos as águas e servimos ao Deus vivo desde então. Desde então. Em nome de Jesus, para concluir, em nome de Jesus, peço aos irmãos que encerrem esse assunto, que parem com as contendas e parem com esse leva e traz, aleluia. Vamos encerrar aqui esse assunto, por uma pedra em cima. Encerrar esse assunto. Em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 14, 33 fala: Deus não é de confusão, mas o que? De paz. Vamos manter paz uns com os outros. Aleluia. E deixa para concluir mesmo 2 versículos importantes. Estão em Provérbios 22, 3 e 4. Preste atenção que diz esses provérbios. O prudente prevê o mal e esconde-se. O prudente prevê o mal e esconde-se. Mas os simples passam e acabam pagando. O prudente prevê o mal e esconde-se. Olha como é forte isso. Mas os simples passam e acabam pagando. Precisamos ser mais prudentes. Vigilância e prudentes. Olhos e ouvidos espirituais. Discernimento de espíritos. Vigilantes e prudentes. Olhos e ouvidos espirituais. Discernimento de espíritos. Aleluia. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Deixa eu repetir. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Meus irmãos, me despeço agora, como eu disse no começo. Eu fiz esse vídeo pelo tudo que aconteceu e também visando ser um alerta para os irmãos. E que todos levem o que conseguiram trazer, o carregar de bom no seu coração dessa mensagem. Porque o inimigo não está brincando. Ele está ao derredor. E vamos, em nome de Jesus, fechar, tapar todas as brechas. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.